Olá, amigos de Rondônia. O projeto Organicidades é uma ação do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, fomentada por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Repressão de Entorpecentes do Governo de Rondônia, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde, e foi viabilizado por uma emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Rosângela Donadon. Hoje nós vamos conhecer a Alanon, a associação que reúne familiares e amigos de pessoas que sofrem com a doença para o álcool. Vamos conversar agora com Nilce Totino, secretária-geral de Alanon. A exemplo de outras instituições, também em Alanon se trabalham os 12 passos, as 12 tradições e 12 conceitos que regem o funcionamento da entidade. Alanon é a associação que reúne familiares e amigos de pessoas que sofrem com o problema das drogas. No Brasil, essa instituição já tem uma longa história, mas que começa muito antes. Hoje, vamos conversar com Nilce Totino, secretária-geral de Alanon, e saber um pouco da trajetória histórica dessa instituição. Dona Nilce, como é que começa a história de Alanon? Bom, o Alanon foi fundado por duas esposas, né? Na verdade, a gente poderia dizer três, né? Quando o Bill e o Dr. Bob, cofundadores de Alcoólicos Anônimos, se juntaram para conversar, para falar, o Bill buscou a ajuda do Dr. Bob para se sentir melhor, porque ele estava com aquela compulsão para a bebida. A esposa do Dr. Bob, que era a Anne S., conseguiu entender a programação e ajudar, principalmente naquela época em Akron, as famílias que começaram a participar das reuniões para alcoólicos. Em Nova York, quando o Bill retornou para Nova York e contou para sua esposa, a Lois, o que havia acontecido, ela também passou a ajudá-lo nessa questão de amparar os alcoólicos. Mas ela percebeu, num ataque de fúria, porque todo o sonho dela, como uma mulher metropolitana que buscava o príncipe encantado, né? E que ele havia parado de beber realmente, mas ela queria atenção, ela queria uma vida a dois. E o Bill, no começo, ele se dedicou muito a Alcoólicos Anônimos. E ela, num ataque de fúria, percebeu que ela estava muito afetada pela maneira de beber, apesar dele estar sóbrio. Que toda a violência, a raiva, o ressentimento, ela acabou descontando numa atitude de jogar o sapato sobre ele, dizendo, olha, dane-se suas reuniões, eu não quero mais saber disso. Mas ela fez uma reflexão bastante importante, olhou para si mesma e percebeu que, opa, eu preciso de ajuda. E aí, em Nova York, ela se juntou com outra esposa e as duas começaram, então, com o apoio, a ajuda de Alcoólicos Anônimos, a autorização de Alcoólicos Anônimos para a utilização dos passos, aplicar esses passos na sua própria vida. E outras esposas, então, participaram dos grupos e em 1951 a estrutura Alanon teve início em Nova York, nos Estados Unidos, se espalhando a partir daí para o mundo todo. Quando chegou ao Brasil, Alanon? O Alanon chegou em 1965 no Rio de Janeiro. Mas houve um problema de entendimento em relação aos alcoólicos na época, porque eles acharam que uma fala da pessoa que abriu, que trouxe o Alanon para o Rio, dizendo que o Alanon era um braço do AA, isso houve uma má interpretação em relação às tradições, quando o foco do Alanon é para o familiar que tem problema com a bebida, assim como o alcoólico que tem problema com a bebida especificamente, o familiar tem problemas com os efeitos da bebida na sua vida. E aí então o grupo não conseguiu ir para frente pelas dificuldades de entendimento da questão da tradição e tudo isso. Mas no ano seguinte, em 1966, aqui no Brasil, duas pessoas, aqui em São Paulo, desculpa, trouxeram e teve início aqui, então, o primeiro grupo numa região chamada Consolação, aqui no centro, com o apoio de uma irmã
de caridade, que entendeu a importância não só do Al-Anon, como de Alcoólicos Anônimos, que foi o primeiro, e a partir daí as famílias então se juntaram e teve início esse grande movimento que hoje alcança todos os estados da Federação do Brasil. Rondônia também está atendida por Al-Anon, né? Nós temos aqui que é um grupo em Ji-Paraná, que é uma cidade no centro do estado, e outro em Vilhena, que fica no extremo sul do estado, né? Duas cidades bastante expressivas, são as maiores, né? Ji-Paraná é a segunda cidade do estado, Vilhena é a quarta cidade. Tem mais grupos aí atrás. Ah, sim, mas não é só isso, né? Temos também Porto Velho, tá? Exatamente. Porto Velho. Então, Porto Velho, a capital, é bem tradicional, inclusive o trabalho de AA, de Al-Anon, funciona ali junto à paróquia Nossa Senhora das Graças, né? No bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho, e bastante conhecido, bastante reconhecido também pela sociedade. Além desses grupos, né, já existentes, obviamente, a Al-Anon almeja que novos grupos surjam, se formem, né, que mais pessoas... Nós temos um corpo de voluntários, porque a prestação de serviço do Al-Anon é toda voluntária, né? Então nós temos um corpo de voluntários em Rondônia que se empenha na divulgação, levando ao conhecimento de profissionais, né, como o caso de vocês agora, a existência desses grupos, como eles funcionam e dão aos familiares que estão sofrendo com os efeitos da maneira de beber do seu ente querido a oportunidade de encontrarem uma vida mais saudável e mais serena. A divulgação, sem dúvida, ela é a alma do Al-Anon, para que aqueles que estão chegando também alimentem aqueles que já estão há bastante tempo, relembrando como chegaram, né? E querendo buscar sempre o melhor para todos naquele grupo, todos em conjunto. Dona Nilce, as associações, né, ou irmandades, de modo geral, que trabalham com 12 passos, elas também têm as tradições, e ali tem a tradição que fala do autossustento e da independência em relação, né, a outros órgãos, outras instituições. Nesse sentido, como é o diálogo de Al-Anon com as instituições governamentais, até onde esse diálogo vai, até onde ele pode ir? O Al-Anon tem uma tradição, né, como você colocou, que eu costumo dizer que são regras que os grupos devem seguir para que se mantenha a unidade. Então, uma fala de Al-Anon em Rondônia é a mesma que a da fala em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. E essa fala, essa regra diz da autossuficiência. Nós devemos ser autossuficientes, recusando contribuições de fora. Essa recusa de contribuições de fora é tanto na parte financeira como na parte voluntária, de recurso humano. No entanto, o apoio que o profissional ou mesmo os órgãos institucionais oferecem para o Al-Anon é divulgar, informar a sociedade que existem esses grupos, que é o caso que vocês estão fazendo, né? Olha, existem os grupos, eles ajudam os familiares, eles dão apoio, é um apoio, como a doença é física, mental e espiritual, esse apoio também é nesse sentido. Não são profissionais que dirigem o Al-Anon, são os próprios membros que, através da troca de experiência, falam sobre as suas dores, as suas dificuldades, mas também as suas vitórias, sempre aplicando os passos, as tradições e os conceitos que regem todos os grupos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso é muito importante, que os profissionais são muito bem-vindos quando eles também mostram a importância de cuidar da família, não só do dependente, né, do álcool, porque a família fica doente. E a família muitas vezes fica mais doente que o próprio doente alcoólico. Eu costumo dizer que a família ajuda muito na recuperação, mas atrapalha muito mais. Então, quanto mais o profissional estiver informado a respeito dos recursos que o Al-Anon oferece para esses familiares, maior a troca, o benefício para a sociedade como um todo. Então, é muito importante esse apoio que os profissionais e as instituições nos oferecem divulgando o Al-Anon. E entendo que também maior o benefício para o próprio adicto ao álcool, né? Porque ele vai numa família
mais equilibrada, ele vai ter maior facilidade também de reinserção social. Então, quando a família entende que o alcoolismo é uma doença, que aquela pessoa não está agindo de uma forma pessoal, né, contra a família, que não é mau caratismo, que não é falta de vergonha, que falta de força de vontade, às vezes, né, como é colocado. O alcoolismo ainda é bastante estigmatizante na sociedade, né? Quando a família entende isso e o Al-Anon dá o apoio para que a família possa enxergar o doente alcoólico com compaixão, né? Sem facilitar a vida dele, né? Sem negar que a doença existe, que isso é uma característica do familiar, até do próprio alcoólico, né? Não, eu bebo só um pouquinho, é só um... Tenho controle. Eu tenho controle, é só uma cervejinha, né? E o familiar também, não, ele não está na rua, ele não está caído, né? Só está me atormentando aqui um pouquinho. E só um pouquinho também. Então, quando o familiar entende essa dinâmica, que a família está adoecida e que a dinâmica familiar está comprometida, ele consegue receber esse doente alcoólico, até muitas vezes estimular que ele mesmo procure ajuda, porque o Al-Anon não necessariamente é só para aqueles que estão frequentando Alcoólicos Anônimos, mas para qualquer pessoa que sinta que a sua vida está sendo afetada pela maneira de beber de alguém. Um parente, um amigo. Quantos profissionais que têm líderes, né, gestores que têm sob sua tutela alguns funcionários que atrapalham mais do que ajudam ali na questão do desenvolvimento profissional, e eles também procuram o Al-Anon para saber como lidar com esse profissional. Eu vejo que houve um progresso muito grande na humanidade em geral. Quando a doença do alcoolismo começou, no século, talvez no 17, por aí, as pessoas eram jogadas na rua. Né? Há muito pouco tempo atrás, as próprias empresas mandavam embora o funcionário que estava alcoolizado e acabou. Né? Hoje, muitas das empresas têm um programa de reabilitação e que, inclusive, podem e devem atender a família também, porque todo mundo junto há uma chance muito maior de se recuperar, de encontrar ajuda para todo mundo, até prosperar a própria empresa, né? Que eu não preciso ficar mandando embora todo mundo, eu posso ajudá-los de uma maneira bastante eficaz. Então, pelo que nós estamos conversando, nós vemos que existem dimensões diversas, né, dessa problemática, quando a gente atinge inclusive a relação empregado-patrão, né? A relação entre a empresa e a família do empregado. Sem dúvida. Né? Nesse sentido, dona Nilce, a gente vê que também o poder público, né, pode e deve ter uma política pública sobre drogas que contemple essa atuação dos grupos de Al-Anon. Qual seria o papel de uma administração municipal, né, orientada pelo seu Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que favorecesse a atuação de Al-Anon? Primeiro é informar que esses grupos existem, eu acho importantíssimo, né? Levar ao conhecimento da população em geral, da comunidade onde eles atuam, que existem uma saída. Então, nos eventos, nas palestras, inserir conteúdos. Sempre informar que existe a oportunidade de se encontrar uma saída para quem convive com a doença do alcoolismo. Depois, divulgar esses grupos. Muitos também podem não oferecer gratuitamente, porque os grupos Al-Anon não vão aceitar essa gratuidade. Né? Mas eles podem oferecer por um local onde pode haver reuniões semanais dos grupos, que é assim que eles se reúnem. Então, tudo isso, esse apoio, essa conversa, essa informação, quanto mais as pessoas estiverem informadas, quanto mais o poder público puder divulgar, né, ajudar essa divulgação que é feita pelos próprios membros, né, não entra aqui a questão de um poder público divulgar, mas ajudar essa divulgação, fornecer espaços públicos, meios que essa divulgação possa acontecer, isso é bastante importante, esse apoio é muito bem-vindo. Ok. Bom, em nome do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, a entidade que está desenvolvendo o projeto Organicidades, né, entidade que eu presido, eu quero agradecer a sua atenção, o carinho que o Al-Anon está tendo conosco nesse nosso trabalho. Esse material vai integrar, né, o curso de formação de conselheiros municipais de políticas sobre drogas,
porque nós partimos também desse entendimento que é fundamental para se ter uma política efetiva sobre drogas, acolher as iniciativas da sociedade civil e, dentre elas, essas iniciativas tão exitosas, né, como o de Al-Anon e outras instituições que trabalham com os 12 passos, esse legado maravilhoso de Bill e de Lois, né? De Bob também. Do Bill, do Bob, da Lois, das Annes, acho que foram todas elas uns gigantes que hoje a gente pode subir nos ombros deles e enxergar com uma visão mais ampla. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de levar essa informação e convidar também os familiares que estão afetados pela maneira de beber de alguém que procurem um grupo, que existe saída. Lembrando a importância de que uma regra fundamental existe nos grupos: o anonimato de todos é preservado. Ninguém vai lá para falar mal da vida do outro e ninguém sai de lá falando mal da vida do outro, né? Isso é fundamental. Isso é muito importante, é saber que o que é dito dentro da reunião permanece na reunião e que as pessoas que frequentam as reuniões, nunca mais elas serão as mesmas diante deste presente para a humanidade, que são os 12 passos. Muito obrigado.